Olá, estamos no 10º Congresso de Direito de Família e Sucessões do IBDFAM, aqui em Fortaleza, no Ceará. Comigo eu estou aqui com o Dr. Jorge Diciero, titular da 34ª Vara Cível e membro da Comissão de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa do TJ Ceará. Muito bem-vindo, Dr. Jorge. Obrigado. Também comigo, doutora Valéria Bezerra, especialista em direito Previdenciário. previdenciário, que vai falar aqui também conosco. E aqui na minha frente, doutor Alexandre Alcântara, mestre, né, na gerontologia, tá aqui conversando com a gente e é promotor de justiça aqui do nosso estado. Muito bem-vindo a todos vocês. Muito bem, eu agradeço o convite. A gente está aqui para falar que projeções do IBGE contam que duplicou o número de pessoas idosas aqui no Brasil. Como é que a gente vai falar sobre isso? Como é que a gente vai tratar para falar sobre o idadismo, que é o preconceito contra a idade da pessoa idosa, e esses direitos das pessoas idosas? Então, eu convidei aqui, aproveito para agradecer a todos vocês o convite e para a gente falar um pouquinho. Doutor Jorge, quais são as ações, né, mais recebidas que, inclusive, atacam os direitos da pessoa idosa? Lá na comissão que eu faço parte, a Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Tribunal de Justiça, nós fizemos um estudo e o mais recente que nós temos desse levantamento é de 2023. Nesse estudo, nós identificamos quais seriam o volume, o contingente total de ações, separamos por polo passivo, por polo ativo, tempo de duração do processo, e uma das coisas que a gente pretendia e é nosso escopo, o escopo da comissão, atacar são aquelas que têm maior potencial de envolvimento do idoso, o que não quer dizer que sejam individualmente mais significativas, né? Então, vamos trabalhar primeiro com quantitativo. Nós temos as ações de empréstimos consignados, são as que mais aparecem, e aí nós temos tanto do idoso, da pessoa idosa figurando no polo passivo, como nós tivemos um fenômeno recente que se chama o abuso a litigância abusiva, que são escritórios que escalam a demanda judicial e eles têm uma capacidade de multiplicar essas ações na justiça estadual. Então, a primeira que aparece é essa daí. Aí nós vamos ter, em igual medida ou em igual importância, nós vamos ter as curatelas e as interdições, né? As interdições e curatelas, que, embora o Estatuto da Pessoa com Deficiência já não contemple mais a hipótese de interdição, ou seja, não existe mais uma limitação da capacidade plena da pessoa, a ação ainda é tratada com essa denominação porque o Código de Processo Civil não acompanhou essa evolução. E nós vamos ter também outras ações com igual importância e com contingente significativo. Nós vamos ter também as ações de acidentárias, as acidentárias são aquelas que são competência da Justiça Estadual, mas o polo passivo ente litigante é o INSS. São aquelas situações em que a pessoa que foi vítima de acidente no trabalho, ou no deslocamento de ida, ou no deslocamento de volta, que abrange essa relação de trabalho, e ele precisa migrar da assistência de saúde para a assistência doença, né? O plano assistencial, e ela é competência da Justiça Estadual. Então, nós estamos com empréstimos consignados e bancários de uma maneira geral, curatela, e nós temos também os acidentários. Junto com ela, e não tanto voltado para o idoso, mas também de preocupação da comissão, está a uso capião, a sucessão, que embora não tenham como alvo, como público específico, o idoso, mas é um contingente muito significativo dessas ações também envolvendo pessoa idosa. Perfeito. Aí eu aproveito para passar um link aqui para a doutora Valéria e perguntar, doutora Valéria, e aqui para que as pessoas tenham esse conhecimento, privar a pessoa idosa exclusivamente pela idade, a gente está falando de um direito, de um dever, é correto? Me explica um pouco.
Boa tarde a todos os colegas que estão aqui comigo nesse momento. Obrigada, Patrícia, pelo convite. E assim, privar a pessoa idosa de gerir, né, as próprias finanças, os seus recursos financeiros, não só é idadismo, como é crime. E o idadismo também é crime, né? Então, não pode, não deve, mas a gente sempre se depara com situações assim. Recentemente, eu tive um caso de uma pessoa idosa, 79 anos, sua capacidade cognitiva plena, e ele me procurou justamente porque a filha dele estava querendo entrar com a curatela. Querendo não, já tinha ingressado com a curatela. Na verdade, o que essa pessoa idosa queria, com 79 anos, capacidade cognitiva plena, uma aposentadoria assim bem significativa, é professor aposentado do curso de Medicina Veterinária da UES e também aposentado do IBAMA, né, o Instituto Federal, como ele tinha um valor considerável. E a filha entrou com a curatela porque ele tentava demonstrar que ele não tinha capacidade. A única coisa que ele queria era sair do casamento em que ele estava, que era um casamento bem antigo, de quase 50 anos, mas só porque ele tinha 80 anos, a filha achava que ele não tinha o direito de escolher sair daquela relação. Ele não estava querendo prejudicar a companheira dele, é tanto que ele oferecia uma pensão para que ela mantivesse a qualidade de vida dela de 30%, era um valor significativo por conta dos recursos financeiros dele. E a gente conseguiu demonstrar na ação de curatela que ele tinha capacidade de gerir os recursos financeiros dele e conseguimos o divórcio, mas foi uma ação demorada justamente porque o judiciário, ele também teve esse cuidado. Esse divórcio, por quê? Mas assim, a gente conseguiu primeiro fixar os alimentos para a companheira, os alimentos compensatórios, e depois a gente conseguiu o divórcio e a partilha se encerrou recentemente. E foi um processo que demorou, porque foi de 2019, antes da pandemia, passou toda a pandemia e agora que a gente conseguiu o desfecho. E esse meu cliente, essa é uma pessoa idosa, hoje ele está com 83 anos, está na nova relação e não precisou ninguém administrar os recursos financeiros dele, né? Perfeito. A gente sabe que estudos mostram que quando a violência acontece com a pessoa idosa, geralmente parte da família, parte da pessoa mais próxima à família, filho, esposa, companheiro, companheira, ou então até mesmo o cuidador dessa pessoa. E na sua fala você demonstra para a gente que aí talvez um outro direito tenha sido violado, porque a gente também tá aqui no Estatuto da Pessoa Idosa, que a pessoa idosa ela tem direito a uma rapidez mais célere, né, nesses processos serem julgados de acordo com a idade. Não foi, nós não tivemos essa prerrogativa porque realmente demorou. Demorou, foi aqui no estado do Ceará, mas em relação também à violência patrimonial, e não, aí já não entra para o idadismo, o etarismo. As pessoas, eu também, como conselheiro da Previdência Social, eu me deparo muito quando eu estou vendo um recurso de pessoas que não tiveram vínculo nenhum durante a vida toda com aquela pessoa idosa falece e a pessoa que estava cuidando busca se beneficiar através de uma pensão. Aí o INSS nega, né? O INSS nega em primeira instância. Quando vai para a gente, aí a gente também tem um trabalho, porque a gente tem que comprovar, preservar até assim a memória daquela pessoa idosa que se foi e não pôde se defender. E a gente encontra muitos casos. E um detalhezinho em relação ao idadismo é que o idadismo ele não está associado só à pessoa idosa, não. O idadismo hoje ele é muito presente, né? Inclusive, assim, às vezes tem brincadeiras da própria família. Não, mas isso não é mais para sua idade. Se isso aí deixa a gente um pouco chocado e até um pouco sentido, imagine uma pessoa que realmente isso, na verdade, já é é uma forma idosa. também de preconceito. É Você um tratar preconceito. e até infantilizar, muitas vezes, a pessoa Isso, idosa, né? isso. Aí, aproveitando, obrigada, Valéria. Doutor Alexandre, como o sistema de justiça está preparado para combater qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa? Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do IBDFAN, doutora Patrícia, queria saudar o doutor Jorge, doutora Patrícia, e saudar também todos os participantes, né, desse importante 10º Congresso de Direito de Família e Sucessões do IBDFAN. Eu queria, antes de falar sobre a questão do sistema de justiça, eu queria contextualizar um pouquinho a questão de como é que surgiu internacionalmente a discussão sobre o idadismo. Perfeito. Não é?
Em 2022, a OMS ela divulgou um relatório mostrando que o idadismo, o etarismo, ele é um componente que prejudica a saúde das pessoas e a saúde pública. Verdade. Né? O idadismo, esse preconceito, ele é um preconceito que é muito prejudicial à saúde. Né? É um problema, o preconceito é um problema de saúde pública. E esse relatório, ele propõe que, inclusive, ele foi elaborado pela OMS e pelo Alto Comissariado das Nações Unidas. Ele propõe que os estados, né, os estados membros da ONU e que compõem a própria OMS, os estados, a sociedade civil, as famílias, e todos participem, né, tenham uma atuação no sentido de nós compreendermos o que significa o etarismo para que nós possamos ter ações concretas contra esse etarismo. Uma informação muito interessante que tem nesse relatório é que o etarismo em relação à pessoa idosa, a doutora Valéria falou que realmente o etarismo ele pode atingir, por exemplo, jovens. Né? Por exemplo, você é muito jovem para ter acesso a um cargo, né? Para ser juiz ou para ser um cargo de maior importância. Mas nós sabemos também que, dado a transição demográfica no planeta e no Brasil muito forte, nós temos cada vez mais pessoas idosas. Então, esse etarismo está muito presente nesse contingente cada vez maior. E o relatório ele traz uma informação muito interessante. O etarismo ele prejudica a elaboração e a efetividade de políticas públicas para as pessoas idosas. Porque, veja só, se o legislador ele é preconceituoso em relação às pessoas idosas, se o executivo ele tem um preconceito em relação a esse grupo etário, e da mesma forma, se o sistema de justiça tem posições etaristas, nós teremos problema no sentido de realmente efetivar os direitos dessas pessoas. Então, a pergunta que você coloca, como é que o sistema de justiça pode atuar para nós enfrentarmos a questão do etarismo? Eu defendo, e já discuti isso, eu acho que com o Jorge, até com você, Patrícia, a doutora Valéria ainda não. Mas nós temos que começar a mudar a cultura, porque nós estamos falando de obstáculo atitudinal. Nós estamos falando da cultura. Temos que mudar comportamentos. Então, mudar comportamentos não é uma coisa simples. Mudar a cultura, como o sujeito ele se comporta, como ele se conduz, é extremamente difícil. E nós estamos falando em um seminário, né, em um congresso de direito de família. Nós temos que trabalhar as famílias. E no sistema de justiça, como é que nós podemos trabalhar isso? Eu tenho dito que nós temos que começar internamente. O Tribunal de Justiça, como é que ele trata os juízes idosos, os servidores idosos? Da mesma forma, o Ministério Público. Como é que o Ministério Público propõe, como é que nós temos um programa de preparação para a aposentadoria? Qual é a participação dos servidores, dos juízes, dos promotores aposentados na vida da instituição? Da mesma forma, tivemos aquela discussão lá na OAB. Qual é o papel do advogado já velho, idoso, idosa, nos rumos e na gestão da OAB? Qual é o lugar que esse advogado tem na ordem dos advogados? Da mesma forma, poderíamos falar da polícia, da segurança pública, da defensoria pública. Então, eu diria que, como proposta inicial, nós temos que refletir, fazer uma reflexão interna. Não é? Nós tínhamos um procedimento, tivemos várias reuniões e também a OAB estava presente, junto com o Tribunal de Justiça, né, com a desembargadora Lira, que preside, todos os membros, da questão do direito à prioridade processual. Como é que nós vamos trabalhar? É uma política pública. É lógico que o tempo razoável do processo para uma pessoa com 60, 70, 80 anos, ele tem que ser um tempo abreviado, por uma questão lógica. Veja só, nós temos essa política, mas há uma dificuldade na gestão da política. E é muito bom que o Jorge o doutor Jorge fale desse estudo. Eu quero, se depois ter acesso, Jorge, assim, nós temos que realmente começar a trabalhar internamente em relação aos nossos idosos, ao público que nós atendemos. Como é que nós atendemos a OAB
na sua Público comissão, interno, o né? público interno e o público É. externo. Como é que nós recepcionamos essas pessoas? Então, para quebrarmos essas condutas e esse comportamento etarista, nós temos que começar a trabalhar internamente. Será que nós realmente não, vez por outra, não somos etaristas? É começar a questionar nós Isso, mesmos. exatamente. É como você está dizendo, é a gente se questionar para saber se a gente está fazendo a tarefa de casa, né? Para saber se cada uma das nossas instituições está comprometida em relação a discutir a questão do etarismo, a discutir a questão dos direitos da pessoa idosa. Então, eu vou passar mais uma pergunta, eu vou querer fazer essa rodada de pergunta para vocês. Tá. A gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa, que é uma lei importantíssima, né, que de fato defende os direitos da pessoa idosa. Vocês acham que essa lei, né, o que tem aqui no Estatuto, está sendo efetivado? E eu quero falar de um âmbito geral, assim, do que as pessoas sabem que elas têm direitos, que elas têm também deveres a serem cumpridos de acordo com o Estatuto? E aí, doutor Jorge? Vou começar pela perspectiva das nossas estatísticas. Eu acho que a estatística crescente e o grande responsável por essa escalada de ações no judiciário se deveu exatamente a esses empréstimos consignados que virou a vedete das ações ultimamente. Então, acho que há sim uma tomada de consciência, os balcões são tomados cada vez mais com autoridade, com autonomia pelas partes e muitas delas são pessoas idosas. A ampliação da informação também os apropriou de um conhecimento que os coloca como titular dos seus destinos. E, às vezes, a parcialidade, né, como foi dado o exemplo da doutora Valéria, a família, às vezes, não quer interditar a pessoa idosa para alguma coisa, mas para outras, como assumir responsabilidade dos netos, assumir a responsabilidade da casa quando todos estão fora, esse daí é uma capacidade que eles não ousam discutir porque é conveniente para eles, o que mostra que é mais uma postura de cultura, como disse o doutor Alexandre, do que propriamente uma incapacidade. É verdade. E aí, doutora Valéria? Bom, o doutor Alexandre falou uma coisa que me inquieta muito, é o preconceito do legislador. Porque, assim, a gente tem o Estatuto do Idoso, mas até pouco tempo, aquela pessoa maior de 70 anos não tinha o direito à liberdade de escolher o regime de bens quando contraiu matrimônio. Que isso é, assim, é você, como é que se diz? Dizer que aquela pessoa, só porque ela fez 70 anos, ela não tem mais a capacidade cognitiva, ela não tem mais o direito de escolher, né? Aí o que acontece? Os filhos é uma questão de apropriação do patrimônio líquido, do patrimônio material daquela pessoa idosa, porque é um contrassenso. A gente pode ter um presidente da República com mais de 70 anos que vai decidir a vida de uma nação, a gente pode ter um ministro do STF de 70 anos e que a gente se espelha assim, gente, que coisa maravilhosa, que voto esplêndido, que voto maravilhoso, é uma pessoa de mais de 70 anos. E aquela pessoa de 70 anos não poder escolher o regime de bens que vai casar, eu achava isso assim, a gente melhorou, porque recentemente houve uma alteração, mas mesmo assim, alguns magistrados e magistradas ainda não aplicam efetivamente a questão da escolha. A gente tem que entrar via judicial e aquela pessoa com 70 anos, a gente já está condenando. Olha, só porque tu fez 70, tu não tem mais capacidade de discernimento, né? E aí, doutor Alexandre? Essa sua pergunta ela tem uma natureza de sociológica, né? É a Exatamente. sociologia do direito, né? Ou seja, a aplicabilidade do Estatuto da Pessoa Idosa. E nós sabemos que no Brasil nós temos uma especificidade que nós somos pródigos legisladores, no sentido de prometer direitos, na verdade, somos muito avarentos na efetivação de conceder esses direitos, né? Então, eu diria o seguinte, que o nosso grande desafio na sociedade brasileira é a desigualdade. Porque, veja só, Com a envelhecer... com a fala da doutora Valéria, eu até iria exatamente fazer essa pergunta. Tem a diferença de envelhecer nos territórios, dessa diferença de cultura e, inclusive, de padrões? Com certeza. A Secretaria de Planejamento do município tem alguns anos, criou um instituto muito interessante de pesquisas socioeconômicas e tem um estudo muito interessante lá que mostra a expectativa de vida em cada bairro de Fortaleza e fica muito claro que você pegar o Meireles e pegar o Bom Jardim, um bairro periférico, você vai ter pelo menos 10 anos de menos de expectativa de vida.
Então, é aquele princípio da gerontologia. O envelhecimento ele se dá de uma forma diferenciada. Classe social, território, país, né? Território, Cultura. país, a questão do nível educacional. Só para nós termos uma ideia, está provado que um dos fatores que mais pode prevenir Alzheimer é o grau de instrução, ou seja, o acesso à informação, à educação formal, né? A cultura é um fator importantíssimo. Então, o que é que significa? Que o envelhecimento ele não vem de forma homogênea para todos. E numa sociedade brasileira extremamente desigual, fica muito perceptível, nós que estamos no sistema de justiça, que, na verdade, assim, eu não estou querendo dizer isso que uma pessoa que seja de classe média alta, não pode, por exemplo, sofrer violência, sofre. Sim. Mas, em termos gerais, é claro que pessoas de uma classe social inferior, né, e que sofre essa desigualdade no Brasil, ela vai ter menos acesso à saúde, ela vai ter menos acesso à informação, a saneamento básico, à habitação, e todos esses fatores interferem na dignidade do envelhecimento. Então, essa pergunta, ela nos coloca a seguinte conclusão. A lei no Brasil, assim, a aplicabilidade ela não é para todos por conta da nossa. Nós temos uma sociedade extremamente diferenciada e hierarquizada, né? E desigual. Então, é claro que o desafio é como é que nós vamos diminuir esse distanciamento social de outras pessoas. Esse é o desafio, Esse é o desafio. né? Eu vou, já que, né, uma pergunta foi filosófica, eu vou mais além. Eu vou perguntar, assim, um sonho de trabalho da gente ver a população idosa. Como é que você almeja, como é que você quer que a sua velhice chegue? O judiciário é muito treinado em ouvir as partes, né? Em dar ouvido aos dois lados. Então, o meu sonho enquanto juiz, que é nessa perspectiva que eu vim para cá, é conseguir que as pessoas em litígio, e aí as partes em litígio, elas tenham noção da igual dimensão que elas estão dentro do processo. Então, como eu falei, o processo que mais hoje tem maior quantitativo, que é os empréstimos consignados, eu resisto em adotar a postura de crer que o idoso é sempre vítima nessas relações, né? Então, ele às vezes ingressa com um pedido de empréstimo, o empréstimo é efetivo, é o exercício da capacidade dele de tomar crédito, de gerir seus próprios recursos. Então, essa força que existe na legislação protetiva, e a legislação ela é protetiva em vários outros cenários. É protetiva ao consumidor, ao menor, ao Mulher. trabalhador, Mulher, né? à mulher, né? Então, nós temos algumas perspectivas que nos colocam dentro do processo com um olhar protetivo, mas não de desigualdade das partes. E o judiciário, ao observar esses tipos de ações que nós falamos aqui, uso capião, INSS, Curatela. curatela e todas essas outras em que o idoso aparece com maior notabilidade na ação, nós precisamos entender que o judiciário ele também é um player nesse sistema econômico, ele entra aí alterando toda a equação do sistema. Então, na medida em que nós consolidamos um entendimento a respeito do empréstimo consignado, seja para confirmá-lo ou para desfazer isso, gerando segurança jurídica num determinado viés, porque essa é a perspectiva do judiciário, é a estabilização das expectativas normativas. Então, quando a gente estabiliza, a gente está sinalizando, e aí eu quero entender esse mundo como o mundo econômico, né? Nós estamos sinalizando para esse mundo econômico como é que devem se ajustar essas forças que hoje atuam no mercado. Então, seria esse o meu sonho. A perspectiva de que todos conseguissem se enxergar percebendo o conjunto que a gente quer seguir em frente. Doutor Alexandre? Meu sonho. Eu vou falar um pouquinho da questão da violência, né, que é um problema hoje. O etarismo, aquela classificação que nós temos sobre as violências física, psicológica, financeira, ela é da OMS também, e o etarismo entra também como uma espécie de violência nessa classificação. Inicialmente em 2012 e agora em 2022. Né?
Eu sempre digo, e eu tenho falado isso em vários seminários, que nós temos um discurso comum que coloca as famílias como o principal agressor. E nós estamos em um congresso de direito de família, Direito de né? família. Então eu diria o seguinte, há uma meia-verdade nisso. Eu diria que o principal agressor hoje da pessoa idosa, ela é o Estado brasileiro, em primeiro lugar, e eu vou dizer por quê, e a sociedade civil, através das suas várias instituições. Por que é colocado no discurso do senso comum que as famílias são os principais agressores? É porque você se pega os dados do Disque 100, E é o né? seu Fala, é a maior. Tá família, lá, é a família. Só que, na verdade, quais são essas famílias? Quem são essas famílias? Essas famílias, na verdade, a responsabilidade, segundo a Constituição Federal, artigo 230, que o cuidado da pessoa idosa deve ser da família, da sociedade civil e do E do Estado. Estado. Agora, quem vem levando as pessoas idosas, principalmente as incapacitadas, as acamadas, as que precisam de cuidado nas costas? A família. Então, o que é que acontece? Você tem uma sobrecarga. E eu falei outro dia, numa entrevista, que nós vivemos, na verdade, uma crise do cuidado. Por quê? Porque a família está exausta com a não condição, possibilidade de cuidar das pessoas. E a Né? família também, ela merece ser cuidada, Ela né, merece quando ser ela está nesse cuidada papel. e os cuidadores adoecem, né? É uma questão hoje que está sendo discutida no país, e na verdade internacionalmente. Essa questão do cuidado é um tema do século XXI, a questão do cuidado, por conta dessa mudança, dessa transição demográfica. Então, eu diria que o meu sonho é nós darmos suporte e respiro a essas famílias. Como é que nós vamos fazer isso? Trazendo políticas públicas. Eu vou dar um exemplo. Quando o Estado ele não oferece, por exemplo, um sistema de saúde adequado à pessoa idosa, ou não possibilita acesso a um benefício previdenciário justo, tudo isso aí nós temos uma violência estatal. A questão dos empréstimos consignados, que o doutor Jorge falou, quem é o responsável por nós colocamos no imaginário coletivo das pessoas idosas que empréstimo consignado é bom. E o que aconteceu? Aconteceu o superendividamento das pessoas idosas e das famílias. De quem é responsável por isso? O Estado brasileiro, que faz crer que empréstimo é interessante, e o sistema financeiro. Que permite que sejam No feitos sistema vários financeiro, empréstimos. nós temos bancos hoje que trabalham somente com pessoas de baixa renda e que lucraram em 2024 bilhões de reais. E o que acontece? Levando essas pessoas ao superendividamento. Inclusive, quase inviabilizando o Poder Judiciário, porque se você for ver a quantidade de ações, e o doutor Jorge trouxe esse estudo, qual é a principal ação hoje que nós temos problema com os idosos lá? Os consignados. E essas pessoas estão em situação de superendividamento. Então, qual é o meu sonho? É nós desmontarmos essa falácia. As famílias precisam serem cuidadas, nós precisamos de política pública e, na verdade, os grandes violadores de direitos, eu não estou dizendo que não haja violência, claro que há, mas você imagina uma situação de extremo estresse de uma família na periferia de Fortaleza que precisa cuidar de uma pessoa com Alzheimer sem ter nenhum suporte por parte do poder público. Conforme vocês podem ver aqui, o assunto rende bastante quando a gente fala de pessoa idosa, de direitos, de preconceitos. Esqueci de me apresentar no início, eu sou Patrícia Viana, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Ceará, e aqui como presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, do IBDFAM. Em 3 minutinhos eu quero encerrar com vocês. Suas considerações finais, doutora Valéria. Bom, eu penso que a gente tem que caminhar em busca não só a família, mas a sociedade como um todo, porque o problema de um é o problema de todos, né? E a gente buscar políticas públicas, né, a partir da educação, para que as pessoas, não só as pessoas idosas, mas as pessoas com deficiência também, elas possam ser assistidas e que o Estado possa garantir o cuidado das pessoas que cuidam. Perfeito. Doutor Alexandre? Eu queria agradecer a oportunidade, acho que foi um debate muito rico, né? A gente sempre aprende nesses debates, né? E espero que o IBDFAM ele realmente proponha
outras oportunidades, outros seminários para nós discutirmos essa violência estrutural, institucional em que as famílias brasileiras sofrem. E reafirmar o compromisso, no caso do Ministério Público, né, o Ministério Público, como também, claro, o Judiciário, a OAB, a Defensoria Pública, a Secretaria de Segurança, os órgãos de segurança, nós temos realmente que ter um papel importante na construção desse suporte e da construção dos direitos fundamentais das pessoas idosas. Então, muito obrigado. Obrigada. Doutor Jorge? Eu quero dizer da minha honra e do prazer de estar aqui com pessoas que basta o nome para saber o que a trajetória e o estudo deles os colocou aqui, né? Então nós temos ícones aí do pessoal que trabalha com a preocupação com a pessoa idosa há muito tempo, já desenvolve inclusive doutrina. O doutor Alexandre é uma pessoa respeitada no Brasil inteiro. Quero agradecer ao IBDFAN por criar esse espaço, esse locus diferenciado e para discutir um tema tão importante. E a sua tutela aí na condução dos trabalhos, agradecer e compartilhar com vocês o esforço que está sendo feito no Judiciário. É uma preocupação permanente e sempre com esse viés de procurar estabilizar as expectativas normativas. Então, muito obrigado. Obrigada a todos vocês e a todos vocês, muito obrigado por termos envelhecido um pouquinho aqui juntos. Tchau, tchau.